Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela, para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja, para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos, e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em ofertas de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Glória a Deus, queridos. Não sabemos quem é, não temos muita informação da origem deste homem chamado Joel, profeta. Tem aqui no primeiro versículo o nome do seu pai. E ele viveu numa época extremamente difícil. Aqui está escrito no capítulo 1 sobre as pragas dos 4 gafanhotos. Eu não quero espiritualizar esses gafanhotos de forma alguma, mas é um período de muita dificuldade, tragédias vindo de formas sucessivas, aonde trouxe não apenas para uma família, uma pessoa, mas para uma nação, um tempo de muita dificuldade. E não bastasse esses gafanhotos, todos passaram fome. Teve fome, os animais andavam cambaleando para um lado para o outro, desorientados, as ovelhas, sem saber aonde pastar, nem sem saber onde beber, porque além dos gafanhotos teve uma série de um tempo seco, uma sequidão. E além do mais, do norte estava vindo uma grande tragédia, e essa tragédia é que o exército da Síria estava descendo para vir e julgar aquele povo. E esse profeta, ele fala já no capítulo 2, tocai em Sião, tocai a buzina, clamai em alta voz no monte da minha própria santidade. Ele estava alertando o povo, conclamando o povo, a eles saírem da sua mornidão. Porque até os ébrios, que significam os bêbados, até eles que bebiam para si e procuravam através da bebida esquecer dos seus pecados, dos seus erros, ou pouco estavam se importando que as outras pessoas pensavam da vida deles, por causa da dificuldade que eles estavam passando, até a bebida que eles tanto amavam, que era o mosto, cessaria. Até para pingus estava difícil naquela época. Estava difícil para a nação de Israel como povo, havia uma crise econômica, havia uma crise social, rumores de guerra, ansiedade se levantando, e não apenas os ébrios estavam em dificuldades, mas até a casa do Senhor, a oferta de libação, as ofertas de manjares, que eram as ofertas mais simples, onde o povo vinha para adorar a Deus de toda a gratidão pelo seu sustento, até a mínima oferta que eles podiam dar ao Senhor, até isso cessou. Agora imagina, amados, trazendo isso para os dias de hoje,
onde os tempos ficam difíceis, você passa por situações extremamente complicadas e você não consegue compreender a situação, e esse profeta, ele se levanta diante da circunstância e ele fala assim, em alta voz, no monte da minha santidade, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo, está muito perto. Pouco se fala, queridos, pouco se fala sobre a vinda de Deus. Mas o profeta Joel, ele falou sobre a vinda do Senhor. E isso devia causar um grande temor dentro do nosso coração. Porque o juízo do Senhor começará pela casa de Deus, e nós vamos ler isso mais adiante. E nós temos que não levar a vida espiritual, né? Como o Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não podemos deixar a nossa vida espiritual de uma forma indiferente, uma vida morna, uma vida desleixada, porque isso trará consequências gigantescas, e nós estamos aqui, amados, para aprender a rasgar o nosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Para eles, estavam tudo bem, eles não estavam entendendo por que estava acontecendo tanta coisa ruim, porque eles vinham, faziam, em situações difíceis, eles rasgar a veste mostra algo de luto, né? Rasgar as vestes como se estivesse de luto, estivesse entristecido, ou estivesse com muita dor no coração, mas o rasgar as vestes que eles estavam vivendo, era uma forma superficial, de não quebrantamento dentro do seu próprio coração. E a coisa mais triste na vida do crente, ele viver na superficialidade e não conseguir realmente ser transformado por Deus. De viver uma vida extremamente leviana, onde só é a aparência que importa. E Deus está nos chamando e nos ensinando, no dia de hoje, desde que eu estou vendo as ministrações deste mês, através de uma fidelidade, através de uma aliança com Deus, nós realmente firmarmos nossos passos e sermos realmente fiéis em tudo que nós vamos fazer. Porque Deus precisa de um povo maduro e conta com você. Então nós precisamos dessa maturidade e realmente entender o que está acontecendo com o Brasil. Como aconteceu com Israel, olha com o Brasil. Misticismo religioso. Não existe o fundamento, as coisas fundamentais, as coisas que sustentam realmente. Hoje é tudo muito fluido, muito líquido. Hoje não tem mais pessoas firmadas em conceitos sólidos. Famílias facilmente se desfazem, moral e a ética está indo embora, se está pecando, se está certo, se está errado, pouco importa, e nós, como povo brasileiro, nós devemos despertar, abram os vossos olhos, nós não podemos ficar alheio ao nosso próprio pecado e pensar que está tudo bem. E Deus então nos chama realmente a rasgar o nosso coração. Qual é a diferença aqui em rasgar a veste e rasgar o nosso próprio coração? Primeiro ponto, rasgar as vestes aqui no contexto de Joel, significa apenas uma atitude superficial. É para gringo ver. É para só ficar bonito na foto, mas por dentro não é nada aquilo. Aquilo que está dentro do coração não expressa aquilo que ele está expressando. Jesus falava muito duro. Sabe com quem Jesus falava duro? Contra o religioso. Porque falar que está errado para quem está errado é muito fácil. Mas apela que a pessoa que faz as coisas certas pela motivação errada e mostrar que ela está no engano, essa é a dificuldade. Porque tem muita gente que consegue subornar a sua própria consciência, pensando, estou indo no culto, está tudo bem, mas não quer uma mudança e uma transformação real no seu coração. Então, rasgar a veste aqui representa apenas uma atitude superficial. Mas o rasgar o coração é um ato profundo de contrição, aonde você permite Deus entrar dentro de si e te quebrantar. É um coração quebrantado, é um coração que vai ser esmiuçado. Tem alguma coisa mais importante que você guarda, é o teu coração. E esse coração, ele precisa ser quebrado, e Deus vai fazer de tudo para que ele seja contrito. Então, uma atitude, um cara que rasga o coração, ele é um ato profundo de contrição. Rasgar a veste é apenas uma atitude meramente religiosa. É apenas religião. É um choro falso.
mas não há um arrependimento genuíno. Mas um rasgar o coração é um encontro pessoal com Deus. Apocalipse, o pastor Cari está falando sobre as igrejas do Apocalipse. Ele vai chegar na igreja de Laodiceia e lá vai estar escrito: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta eu entrarei e cearei contigo e ele ceará comigo. O problema é que nós não estamos dando o governo do Espírito da nossa vida para Deus, e nós ainda continuamos no controle do nosso eu. E Deus está ali convidando que a gente venha ter comunhão com Ele, batendo a porta. Ei, meu filho, eu quero ter intimidade contigo, eu quero entrar ali dentro, eu quero um encontro pessoal. Porque aquele povo era o mais religioso. À vista de Laodiceia, era a igreja perfeita. A igreja mais rica, a que tinha o melhor louvor, tinha os melhores pregadores, não faltava nada. O Aleluia, meu Deus do céu. Todos eles disseram: das 7 igrejas do Apocalipse, nós somos as melhores. Mas aqueles que têm olhos e chamas de fogo, ele olha uma igreja não pela estrutura que tem, mas pelo coração do seu povo, pelo coração da sua igreja. É isso que Deus está preocupado, com o nosso coração. Estrutura, louvado seja o nome do Senhor, mas coração transformado, meu Deus. Glorificado seja o nome de Deus. É isso que Deus está esperando. Então, uma atitude superficial, apenas de rasgar a veste, é preocupação apenas com o externo, com o exterior. Mas uma pessoa que tem o rasgar o coração é andar em espírito e em verdade. Ele quer viver o padrão de Deus, expressar Deus de dentro para fora. Amém, queridos? A natureza de Deus entra dentro, transforma de dentro e para fora. É andar em espírito e em verdade. Aquilo que Deus transformou aqui dentro é a expressão real daquilo que eu sou. Amém? Próximo. Sobre rasgar a veste, é apenas um autoaperfeiçoamento. Aperfeiçoamento natural. É controle humano. É você querendo fazer o papel do Espírito Santo. Não foi uma entrega voluntária, mas é você fazendo o papel de Deus porque você tem medo de entregar a sua vida para Deus. Nunca me esqueço que quando eu defraudava muito, no começo não da minha fé, antes da minha fé, eu defraudava demais. Eu gostava quando as meninas gostavam de mim, e eu fazia de tudo para que elas se apaixonassem por mim. E no dia que eu consegui que elas se apaixonassem por mim, eu ficava com medo de me entregar para ela, aí eu corria fora. Isso aí é uma atitude carnal, gente. Diabólica, demoníaca, defraudação. Não é assim que Deus age. É um autoaperfeiçoamento. Mas uma atitude do Espírito é uma mudança realizada pelo próprio Deus. Rasgar a veste também sabe que deve mudar, mas ele procrastina porque ele ama o pecado. Já vi muita gente dizendo que queria largar a pornografia. Já vi muita gente dizendo que queria largar a prostituição. Mas na hora de se entregar, ele dizia não, porque ele gostava daquilo. Tinha certa feita um chefe meu, que nasceu em berço evangélico, mas ele levava uma vida totalmente devassa. E ele falava assim: chefe, tu tem que se entregar um dia para Jesus. Não. Quando eu ficar bem velho e experienciar bastante essa vida, este mundo, aí depois que eu desfrutar de tudo, ficar perto de morrer, eu aceito Jesus. Olha só, gente. Rasgar a veste, rasgar a seda. Atitude superficial, é brincar com Deus, brincar com as coisas de Deus. Sabe o que deve fazer, mas fica procrastinando. Por exemplo, quando a praga do Egito, uma das pragas foi das rãs. E quando o faraó chamou Moisés e pediu para interceder, para que cessasse aquela praga ao povo, ele falou assim: faz amanhã, deixa tudo para amanhã. Não, é agora. Encontro real com Deus é agora. Se Deus falou contigo, tem que ser agora, atitude. Então, nós temos que tomar cuidado com essa procrastinação, mas rasgar o coração é uma mudança radical e você sente que aquilo é urgente. Você não quer ficar assim.
Eu não posso ficar dessa maneira. Eu estou cansado de ficar errando na mesma tecla. Erro com a minha esposa, toda vez nesse ponto. Toda vez que eu chamar a atenção nesta área. Até quando? Próximo ponto de rasgar a veste. É apenas um remorso. Esaú, diz a palavra do Senhor em Hebreus, que ele chorava amargamente, mas no seu coração não achou-se arrependimento. Então, é apenas um remorso. Mas um coração rasgado é um coração arrependido. Um coração que se arrependeu de verdade. Rasgar a veste é apenas sabotagem. É sabotar a sua vida espiritual e ser governado pelo espírito do engano. Mas uma pessoa que realmente rasga o seu coração, encara a verdade e os processos espirituais que Deus está mostrando que você tem que passar. Nós queremos nos poupar. E Deus, Ele quer te moer. Essa é a verdade. Diz a palavra de Deus que o homem é um homem de dura serviço. Ele não se dobra. É como o joio. O vento está soprando, ele continua rígido. Porque ele não quer se dobrar à vontade de Deus. E o homem natural, ele é insubmisso, ele é rebelde, ele não se arrepende. E Deus tem nos chamado para isso. Nos ensinando a nos quebrantar e nos dobrar à vontade do Espírito Santo. Isso é muito importante, querido. Então, ele também, ele busca a Deus porque ele não quer sofrer. Mas aquele que realmente tem o coração quebrantado, porque ele busca a Deus, porque ele gosta de se arrepender, ele sabe que tem que se arrepender. O que somente rasga vestes, só usa Deus de forma descartável. Isso aqui é uma coisa que mexeu muito comigo, fiquei muito irado. Gente, a gente só busca a Deus quando o negócio aperta. Já vi hoje, eu pensei que hoje eu não ia conseguir ministrar. Me veio um gripão. Sabe quando o homem está com gripe, sabe o que acontece? Pensa que Jesus vai voltar, né? Cara, eu fiquei sem Senhor, tem misericórdia de mim, prepara minha alma porque eu vou morrer. A gente fica ruim. Ontem, 1 hora eu estava debaixo da coberta com muito frio. E na outra hora eu estava morrendo de calor. Senhor, por favor, me ajuda. Mas, olha, é só Deus fazer isso para eu começar a invocar o nome do Senhor. É só fazer. Aí tu fica pensando, será que tem outra maneira, Deus, de Deus se mover para me despertar e acordar? Eu acho que só assim eu me mexo. Às vezes eu acho assim, porque se eu viver tempos muito bons, eu fico desleixado. Mas se eu estou debaixo do aperto, parece que, opa, Deus, eu tenho que me mover. Mas só que a vida espiritual não devia ser dessa forma. Eu não tenho que andar simplesmente porque eu estou sofrendo. Então eu não posso ficar usando Deus de forma descartável. O que é de forma descartável? Eu estou aqui para procurar as bênçãos de Deus, mas na verdade eu não quero assumir um compromisso com Ele, e depois aquilo, quando eu conquisto, quando eu alcanço aquela bênção, eu vou embora. Muitas vezes, amados, eu já vi pessoas com problemas seríssimos de casamento, e a gente ali, lutando e lutando assim para ajudar aquele casamento, e chorava e pranteava, fazia até jejum para que Deus restaurasse o casamento e tudo mais, e depois que Deus restaurou, foi embora, porque ele só queria restaurar o casamento, não queria compromisso com Deus. Pessoas com problemas financeiros, às vezes gigantescos, que vêm para a igreja, e chegam na igreja, choram, e se mergulham no Senhor, e depois que ganhou seu dinheirinho, recuperou, vai embora. Isso aí, amados, é fazer Deus de forma descartável. Então isso é apenas rasgar as vestes. Mas rasgar o coração nesse sentido é se relacionar com Deus com temor e tremor. Que haja em nome de Jesus temor e tremor dentro da vida da igreja, porque a igreja ela precisa disso. Porque se você ficar longe de Deus, você está morto. E nós andamos em morte a vida inteira, pensando que nós estávamos vivos, mas sem o Senhor nós não somos nada. Não somos nada. Você, sem Deus, você não cumpre propósito algum. Sua vida é sem sentido, a sua vida é um vazio existencial.
por mais religiosidade que você se esmere em ter, você nunca vai estar cheio da plenitude de Deus, porque as intenções do seu coração são malignas, é apenas rasgar as vestes, mas Deus, Ele quer que você rasgue o seu coração, em nome de Jesus. Então, amados, não é autoaperfeiçoamento, mas é ser transformado pelo Espírito Santo de forma genuína e verdadeira. E o profeta Joel, então, ele clama o povo e chama o povo para um arrependimento genuíno, um arrependimento que vem do Senhor. E ele fala coisas interessantes. E eu faço uma pergunta: quais os passos para o arrependimento? O que eu devo fazer? Primeiro, intimidade com Deus. Olha o verso 12. Convertei-vos a mim. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor. Convertei-vos a mim. Primeira coisa que eu preciso, amados, é uma relação verdadeira com Deus. Ao ponto de entender que o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Eu tenho que entender, amados, que a intimidade com Deus é o início de uma vida saudável espiritual que você precisa ter dentro da vida da igreja, para que você não venha se frustrar aqui neste lugar, e nem com o Senhor, e dizer aí depois, quando for embora, dizendo que a igreja não funciona, a igreja não presta. Não, quem não presta é o nosso coração maligno, porque a igreja do Senhor, ela é verdadeira, o Espírito do Senhor é verdade. Então eu preciso ter uma intimidade com Deus, e uma das coisas que nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá, o Senhor diz que Ele sonda as mentes e corações. Ele fala assim, cuidado, queridos, cuidado com o ativismo religioso. O ativismo religioso é você pensar que fazer a obra de Deus é o suficiente, aí você entra num ativismo religioso sem intimidade. Vou fazer a obra de Deus, mas eu não tenho intimidade. E também tome cuidado com outro extremo, cuidado com o espiritualismo exacerbado. Eu sou espiritual, leio e medito, e apenas engorda, apenas fica espiritual para ele, para tudo, profeta de Deus, mas não se move em nada, porque eu escuto a voz do Senhor. Já viu um monte de gente falar assim? Não, porque eu tenho... Gente, todas as pessoas que chegaram para mim, porque Deus fala comigo assim, Deus fala comigo, e Deus fica falando toda hora com ele assim, eu fico só olhando, meu Deus do céu, é encrenca, gente. Deus fala contigo pela palavra. Deus sim, Ele fala pela intuição. Ele fala contigo. Fala. Mas aquela pessoa, eu fico olhando assim, o ativismo religioso, na verdade é um engano, que ele pensa que é governado pelo Espírito Santo, mas ele continua fazendo a sua própria vontade, usando o nome de Deus. Olha que perigo. Então, cuidado com o ativismo religioso, cuidado com o espiritualismo exacerbado. Porque as pessoas que andam no Espírito são submissas. Eles submetem as autoridades. Eles abençoam as pessoas. Eles têm um coração contrito e quebrantado. Ele é servo. Ele não vive brigando, ele não vive contendendo. É diferente. Além de intimidade com Deus, o segundo ponto é buscar, ele busca com profundidade. Olha só, convertei-vos a mim de quê? De todo o vosso coração, com profundidade, com excelência. Então nós precisamos de intimidade com Deus e buscar a Deus com profundidade. Aqui ele fala muito sobre ébrios, aqui no livro de Joel. Os ébrios são os bêbados. O que significa espiritualmente esses ébrios? Às vezes a igreja, ou nós espiritualmente, estamos entorpecidos. Viver com vinho e com mosto é um entorpecimento espiritual. Aquela pessoa que na verdade foge dos processos de Deus e ele busca uma forma de viver feliz e alegre, mas não é pelo Espírito Santo. É um entorpecimento espiritual, é incredulidade à vontade de Deus, às vezes é até uma indiferença com aquilo que Deus está fazendo, mas para ele está tudo muito bem. Ele é um ébrio, ele está bêbado, ele está entorpecido. Ele não está em sã consciência, ele não tem consciência daquilo que está fazendo.
Trabalhei numa casa de recuperação há algum tempo, e as pessoas que estavam lá, usavam drogas e bebidas, era para poder tirar a ansiedade, as preocupações da sua vida, porque eles não conseguiam ter paz no seu coração. E Deus, Ele vai e faz o quê? Ele quer te dar paz, e Ele precisa trabalhar no seu coração, transformar a sua vida, arrumar aquilo que está errado. Mas aí, em vez de eu deixar Deus operar eficientemente dentro de mim, eu aborto e saboto o que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Porque as coisas de Deus, rasgar o coração, são cirurgias espirituais profundas. Enquanto nós aqui estamos sabotando Deus, queremos apenas retirar os sintomas. Vou falar de novo. Deus, Ele quer fazer cirurgias profundas, retirar aquele câncer maligno que está fazendo você morrer. Enquanto você apenas quer um anestésico, para não sentir a dor, mas não quer solucionar e resolver aquele problema. Não podemos brincar, estamos embriagados. Bebe para não encarar a realidade. Isso sim é sabotação espiritual. Amados, o verdadeiro louvor e adoração a Deus, nós cantamos aqui, vai ser dado assim de todo o nosso coração, por aquilo que Cristo é, e você tendo uma realidade de transformação na sua vida, e você vai fazer isso com grande realidade. Você vai fazer isso com tanta felicidade. Mas a gente ficar cantando e louvando a Deus, sem ser transformados, nós vamos nos tornar pessoas insensíveis na casa de Deus. Porque nós precisamos fazer com que a presença real de Deus seja tão transformador na nossa vida, que Ele realmente muda tudo. Porque Deus muda tudo, nós devemos estar abertos para Deus mudar. Estar abertos para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então nós buscamos então a Deus, quando as coisas apertam, e não por intimidade. Ficamos superficiais e Deus não tolera essa atitude. Então por isso que Deus fez com que aquele povo pudesse passar por dificuldades gigantescas, para que eles tivessem um coração tão quebrantado e pudessem clamar e de todo o coração a uma vida de restauração espiritual. E Deus está fazendo isso com o Brasil. O negócio vai ficar feio, queridos. Eu temo por tudo, mas a igreja precisa estar pronta, e ela precisa amadurecer, e nós vamos ter que aprender com aquilo que está por vir. Eu não quero fazer terrorismo, mas o que Deus quer neste dia de hoje é arrependimento. Ele está buscando corações que realmente se arrependam. Próximo ponto, intimidade com Deus, buscar com profundidade. O próximo é diligência, e isso com jejuns. Cara, a diligência é quando você tem a firme convicção de que você está totalmente errado. A diligência vem quando você sabe que a sua vida tem ofendido a Deus, que você tem entristecido o coração de Deus. A diligência, ela vem dentro do nosso coração, porque você sabe que você está doente, e que você tentou a vida inteira fazer as coisas da sua forma, e nunca deu certo, e ao ponto que você diz assim: Deus, eu cansei de fazer por mim mesmo, mas eu quero viver o novo, o renovo do Senhor, eu quero viver por um novo princípio, por uma nova vida, eu quero aprender a ser governado pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. Não quero mais eu viver, mas Cristo viver em mim, porque quando fui eu até agora, foi só ego, fracasso, tristeza, vazio, e nada fez sentido. Então eu preciso com jejum dizendo assim: Deus, não tem nada mais importante do que comer e beber para o homem natural. E eu quero dizer neste momento que o mais importante é você. Que essa palavra que transforma, que é o pão vivo que desceu do céu, é mais importante do que a minha própria subsistência, a minha própria existência, porque eu preciso de Ti. Tu és mais importante para mim do que a minha própria vida. Isto sim é ser um diligente. Aí você busca com jejuns. Há muitas casas só com jejum e oração.
Jesus, quando estava em jejum, 40 dias lá no deserto, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais importante, Senhor Jesus, Deus, é o teu reino do que eu fazer as coisas para mim. Porque se eu continuar vivendo para mim, eu vou viver de forma carnal. Mas quando eu viver para o Senhor, eu vou viver o sobrenatural. Amados, aí eu pergunto, nós como igreja, vamos querer viver o sobrenatural de Deus? Você quer isso para você? Sincero, seja sincero. Você já pensou o porquê você está aqui? Já se perguntou? Fez uma autoanálise. Por que você está aqui? O porquê? O que você tem feito da sua vida espiritual? Você tem tido intimidade com Deus? Tudo que Deus está falando, assim, ó, meu filho, eu quero intimidade, porque nós não somos íntimos. Busque comigo com profundidade, é porque nós somos rasos. Me seja diligente, mas é porque a gente é indiferente. Então, amados, a diligência é uma profunda convicção de culpa e de como ofendemos a Deus. Então, nós temos que ter o desejo profundo de mudança. Próximo ponto é o quebrantamento, com choro e com pranto. Ah, glória a Deus! Uma pessoa quebrantada, que chora, que pranteia pelo seu pecado, pelo seu erro. É uma pessoa que se esvazia. Deus pode encher um copo que está cheio? Não, ele primeiro precisa se esvaziar. E ele se esvazia com o quê? Com quebrantamento. Então, toda pessoa que é quebrantada, tem um quebrantamento, ela se torna uma pessoa vazia de si. Porque ele espera se encher do Senhor. Você só pode mudar de ideia e mudar de conceito se você desistir dos conceitos, das ideias que você tem hoje. Se você não desistir da velha forma de pensar, como é que você vai viver o novo do Senhor? Na nova mente de Cristo. Então você precisa ser quebrantado, isso com choros e com pranto. Então se ele fala que nós precisamos de quebrantamento, é porque eu sou endurecido. Quer ver que a gente é endurecido? No culto aqui, passado, eu sei que o pastor Carioca, ele falou alguma coisa sobre casamento. Falou das pessoas que estavam com problema de relacionamento. Eu comecei a rir, porque eu não tenho problema nesse sentido. Mas depois ele falou alguma coisa que me feriu, aí eu fiquei triste. Entendeu? Então mostra que nós não estamos com o coração apto, aberto para ser quebrantados, porque nós somos orgulhosos. Quem de nós aqui gosta de ser confrontado? Mas o quebrantamento é confronto. Ser quebrantado é justamente você aceitar. Não, Deus, eu sou assim, eu me submeto àquilo que você está fazendo. Nós cantamos que aqui o Deus é o cordeiro e leão, né? É a obra do Espírito Santo que Deus está fazendo na sua vida para que Cristo venha fluir. O que é cordeiro? Submissão. Leão é o quê? Para que você tenha autoridade. Eis o cordeiro e leão. Só que a gente é o quê? Cabra e bode. Não só pode, né? Não é a nossa natureza. A nossa natureza é de cordeiro e leão. Submissão total e morre na carne, morre no ego e submete aquilo que Deus está fazendo para que você ressurja como um leão. Uma pessoa com intrepidez, com autoridade espiritual para reinar aqui na terra. Então, nós precisamos de quebrantamento. Então, intimidade com Deus, buscar com profundidade, diligência, quebrantamento, e o próximo passo é sinceridade. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Amados, seja verdadeiro. Confessa. Diz o teu erro. Deus, Ele sabe o que está acontecendo ali. Você sabe onde está errado. Você sabe onde precisa mudar. Agora eu pergunto para você, quem aqui não precisa mudar, levanta a mão. Ué, ninguém levantou? Quem precisa mudar aqui? Todo mundo precisa? Então seja sincero, sincera. Não adianta ficar maquiando o erro, cobrindo com cera as brechas e as imperfeições da sua vida. Se você não vomitar e colocar isso para fora, você não vai ser curado. Já viu uma pessoa que está com dor no estômago? Quando ele come uma coisa que está estragada? O que o corpo humano faz? Ele procura expelir aquilo que está estragado. Ele precisa vomitar, botar para fora, para que você venha recuperar a sua saúde estomacal.
porque o alimento que foi posto dentro do seu estômago estava ruim. Então, nós, amados, precisamos botar para fora aquilo que está doente, aquilo que não presta, para que a gente possa recuperar o nosso estômago e nós possamos, então, comer aquilo que nos é devido, a comida que nos subsiste para a vida eterna, que vai nos fazer crescer. Então, hoje nós somos resultado daquilo que nós comemos. Comemos muita porcaria. Já viu que bode come? Lata, lixo. E nós botamos isso para dentro da gente. E a gente quer santidade. Imagina, eu quero ser santo olhando um monte de pornografia. Eu quero ser santo olhando um monte de besteira na internet. Eu quero ser santo fazendo um monte de fofoca. Eu quero ser santo enchendo-se de lixo. De que maneira? Não tem como. Então nós precisamos, amados, sermos sinceros com Deus. Mas a resposta de Deus para o arrependimento é o verso 13. Deus, Ele deseja muito, queridos, que a gente venha assim, mudar. Ele fala ali, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande beneficência, e arrepende-se do mal. Deus, Ele não tem prazer de fazer-nos passar por dificuldades muito grandes. Já coloca ali Ezequiel 18, 23, tá? Deus, Ele não quer que a gente passe por isso. Deus não tem prazer de ver você sofrer, mas Ele tem prazer de ver você ser transformado. Esse é o prazer de Deus. Deus tem prazer disso. Desejaria eu, qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Próximo versículo. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Mais um. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa Israel, não é o caminho do Senhor, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Olha, a consciência. Desviando-se justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, converterá esse a sua alma em vida. Mais um. Pois quem reconsidera e se converte das suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. 29. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Vinde, convertei-vos todas as vossas transgressões e iniquidades, e não vos servirá de tropeço. Lançai vós todas as vossas transgressões com que transgredisse e criai em vós um coração novo e um espírito novo, porque razão morreríeis, ó casa de Israel. E o último versículo, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois vivei, em nome de Jesus. Tudo isso para que a gente venha viver. Deus não tem prazer na tristeza, mas tudo que Deus permite é para que a gente venha viver. E todo julgamento que Deus está fazendo sobre nós é sobre a carne. E ele começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4, 17. Começa pela casa do Senhor. 1 Pedro 4, 17. Nós temos que temer, gente. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Deu. Se nós somos salvos, porque Deus ele começa agora um julgamento na casa de Deus, irmãos, vou dizer o seguinte, é muito melhor ser julgado agora e passar pelos processos espirituais do que nós sermos julgados no grande dia do Senhor. Porque esses processos que nós estamos passando hoje é o julgamento de Deus sobre a vida, nossa vida. É o julgamento de Deus sobre a igreja hoje. Para que a santidade de Deus seja revelada em nós. Amém? Melhor agora do que depois. Muito melhor agora do que depois. Você prefere sofrer agora ou sofrer eternamente?
E o profeta Joel, cara, ele fala coisas tão lindas. Ele fala que nos últimos tempos, ele derramaria o seu espírito. O Alan pode subir. Que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Que ele fala que os vossos filhos, as vossas filhas profetizariam, e os vossos velhos teriam sonhos, e os vossos jovens teriam visões, queridos. E esse dia do Senhor, esse dia que ele derramaria o seu espírito já chegou. Foi o dia de Pentecoste. O que hoje a igreja precisa é de um avivamento. E o avivamento só vem por arrependimento. Se nós não nos convertermos e nós não nos arrependermos, nós não teremos um avivamento, um Pentecoste no dia de hoje. E olha que lindo que ele fala aqui na palavra, que ele fala assim, que quando ele derramar o Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas vão profetizar. Sabe o que os vossos filhos, as nossas crianças vinham profetizar? Que eles seriam cheios da palavra de Deus, e Deus ministraria sobre a vida deles através do Espírito Santo. E os nossos filhos hoje falam o quê? Mas quando o Espírito Santo se derramar, eles seriam cheios da palavra e profetizariam coisas sábias. Ele fala que além dos nossos filhos, nossos jovens seriam cheios de visões. Sabe o que é um jovem cheio de visão? É um jovem maduro. É um jovem que ele tem visão, além do que o mundo propõe. Ele é um visionário. É uma pessoa extremamente inteligente. Os nossos jovens teriam visões, e os nossos velhos sonhariam. Sabe o que os nossos velhos sonham? Hoje, quando chega com os mais idosos, eu acho que está engraçado. Como é que você está? Um pouquinho de artrite, um pouquinho de artrose, um pouquinho de dificuldade, tudo dói. Mas quando um homem, um ancião, é cheio do Espírito Santo, ele não pensa nessas coisas, ele pensa do que em planos, ele sonha. Então imagina uma igreja viva, uma igreja que os jovens profetizam, Deus fala pelas crianças, fala pelos nossos adolescentes e ministra com sabedoria. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles são maduros porque eles têm visão de Deus. E os nossos velhos não se cansam, mas eles estão sempre animados e sonhando com a vontade do Senhor. E logo em seguida ele fala assim, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo, o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o Senhor. Multidões no vale da decisão. Então o livro de Joel é um livro rico para a nossa vida, que ele nos chama para o arrependimento, que o julgamento tem vindo sobre nós, para que a gente possa realmente se arrepender de forma genuína e verdadeira, para que assim nós venhamos ser avivados no Espírito Santo, mas isso só vai acontecer se você rasgar o seu coração.